Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus que Jesus nos concedeu essa oportunidade, né, irmãos? Para nós estarmos aqui na casa dele. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus com os irmãos, o hino 52, irmãos, da harpa. Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito e tudo está bem. Esse amor me tem provado em seu Filho muito amado, que por mim foi imolado. Sim, sim, está bem. Mas tem gente que canta diferente. Mas saiu bem, né? Graças a Deus. Nós estaremos ouvindo os jovens aqui começar louvando o Senhor também. Logo após estaremos passando para o nosso irmão pastor Valdir.
apóstolos, às vezes, no início, às vezes a gente aceita o primeiro amor, mas com o tempo, às vezes a gente deixa ir, né? Vai afastando. É preciso voltar, né, para esse primeiro amor novamente, né? Temos que fazer um concerto com o Senhor, aleluia, voltar para o Senhor, de alma, coração, né, a vida, voltada mesmo para o Senhor, porque às vezes as coisas vão passando o tempo e às vezes a gente vai querendo voltar lá para o mundo novamente, praticando algumas coisas, né? Então, precisamos olhar para isso, né? Sim, é muito maravilhoso e mexe, né, com a vida da gente, né, para a gente analisar como é que está a nossa vida diante do Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus, para nós estarmos ouvindo a palavra do Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Deus querido, meu Deus, é um momento, ó Deus, maravilhoso, do qual estaremos ouvindo a Tua palavra. Meu Deus, sabemos que a Sua palavra nos purifica, nos limpa de todo pecado, tudo aquilo, ó Pai, que estamos fazendo. Pai, aleluia, fala conosco, Senhor, através, ó Pai, da boca do Teu servo. Meu Deus, que possamos, ó Deus, a cada dia consertar diante da Tua presença. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha nos fortalecer a nossa vida espiritual, para que possamos, ó Deus, aleluia, andar, agradar os Teus olhos. Pai querido, Pai de amor, toma, Deus, aleluia, nas Tuas mãos a nossa vida. Pai, usa, Senhor, como o Senhor tem usado, ou mais ainda, a vida do Teu servo, Senhor. Te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Pastor Maria. Graças a Deus, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos agradecidos ao Senhor, irmãos, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos juntos. E quero convidar a todos para que possamos ler juntos alguns versículos da palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo de número 28. É um texto bastante conhecido, nós queremos compartilhar com os irmãos. Vou colocar esse pedestal aqui, que eu estou mais acostumado com o pedestal. Graças a Deus. Mateus capítulo de número 28, versículo 16 a seguir. É um texto bastante conhecido, mas que nós queremos compartilhar. Desde já nós queremos cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, e não sei se o Instagram também está funcionando. Os irmãos que estão conosco, nossa irmã Ana Patrícia, lá em Japonvá, a minha irmã Geisa, lá em Guanambi, na Bahia. Temos vários irmãos acompanhando. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Mateus capítulo de número 28, versículo 16 a seguir, os irmãos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide,
fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os irmãos possam tomar seus assentos. Nós queremos compartilhar rapidamente, irmãos, esse assunto. Deus tem colocado no meu coração, já há alguns dias eu meditando nesse assunto, a importância da obra missionária. E, às vezes, a gente fica muito tempo sem falar desse assunto. E não é bom, porque a gente precisa entender, irmã Vera, que nós somos, de alguma forma, fruto de missão. E que, de alguma forma também, Deus nos chamou para trazer pessoas, para fazer missão, para ganhar vidas para o reino de Deus. Então, a vida do crente é ou deveria ser uma vida dedicada a essa área, que é de propagar o Evangelho, que é de falar das maravilhas do Senhor, fazer conhecido os feitos do Senhor, de forma que pessoas venham para a igreja. Hoje, eu quero imaginar, a gente não pode atestar com 100% de veracidade, mas pelo que a gente vive hoje, a gente sabe que nem todo mundo tem, assim, uma preocupação em ganhar almas para o Senhor, ganhar almas para o reino de Deus. Eu lembro de um pastor dizendo que até 2022, 2024, as igrejas que não se envolverem com evangelismo mundial e missões vão virar associações. Vão ser associações, Romildo. Porque a igreja, de certa forma, Jairo, ela foi instituída por Deus para ganhar vidas, para trazer vidas para o reino de Deus. É o meio que o Senhor usa para salvar almas, é através da igreja. Somos nós quem devemos buscar. Eu lembro da missionária Elisama pregando, e uma das coisas importantes dessa mensagem que eu vi ela pregar, e eu não consegui esquecer isso, porque isso tocou no meu coração, é que o Senhor quer abraçar as pessoas. O Senhor quer poder ir lá nos hospitais, curar, abraçar, fazer presente na vida da pessoa. Ele quer poder ir lá na cadeia, irmã Neuza. Ele quer poder ir em vários outros lugares e fazer presente com amor. Só que ele só pode fazer isso através de nós. Ele abraça as pessoas com o nosso abraço. Ele chega até as pessoas através da igreja, através de cada um de nós. E a base para essa nossa obrigação de pregar o Evangelho está aqui dentro desse texto que nós lemos, aonde o Senhor chega a dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder, não há poder dividido, não há parte do poder na mão do diabo, todo o poder está nas mãos do Senhor. Uma vez que nós falarmos de Jesus, é tão somente falar e virar as costas. O Senhor faz dar o fruto que precisar dar. O Senhor agrega à igreja aqueles que hão de ser salvos. Era o que aconteceu na igreja primitiva. Há um versículo, não me lembro com exatidão agora, onde o texto diz que os discípulos pregavam, faziam maravilhas, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos.
Então, o agregar à igreja, o trazer para a igreja, é o Senhor quem faz, é o Espírito Santo quem faz. Mas quem precisa pregar somos nós. Isabela, prazer, viu, Bela, ver você aqui, Joaquim. Deus abençoe vocês. Então, nós precisamos entender que nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte desse ministério que é ganhar almas. Há igrejas que não crescem, irmãos, não desenvolvem. Por quê? Justamente porque as pessoas não têm essa visão de fazer conhecido o reino de Deus, de expor a salvação que só há em Cristo Jesus. E isso muitas vezes é a sombra do pastor que elas têm. Do pastor que elas têm. Porque tem pastores que ele não tem essa visão de crescimento do reino de Deus. Ele não tem. A igreja dele tem 200 membros, para ele é o suficiente. Se é uma igreja que tem 800 membros, ótimo. Não abre trabalho, não inicia outros trabalhos. Por quê? Porque a preocupação dele é manter aqueles que têm. Falta de visão missionária. E a gente fica observando, eu estava ouvindo um pastor falar sobre missões, e ele falava sobre a Índia. E eu fiquei, já há tempo eu ouvi isso, estava ouvindo agora essa semana de novo, e ele fala sobre a Índia, como que é um lugar onde essas grandes igrejas, esses grandes pastores de renome, ou mesmo que vivem batendo de carro zero, eles não chegam lá e mantêm. Eles não têm chamada para esses lugares. Lugar pobre, miserável, lugar de muita sujeira, de imundície, segundo ele. Algumas cidades da Índia, há uma cidade que é conhecida, o nome dela é comparado com o trono de Satanás, onde algumas crianças nascem e elas são jogadas no rio Ganges. E lá a cultura deles, quando a pessoa morre, não é de enterrar o cadáver, é de queimar o cadáver. Aí ele fala que nessas cidades onde passa o rio Ganges, onde eles têm essa cultura, o cheiro de carne queimada exala no ar. É uma coisa horrível. Você anda na feira, diz que as pessoas estão vendendo algo, Jairo. Eles viram, urinam, defecam e voltam e atendem as pessoas normal. Não tem essa preocupação com higiene. São mais de 12 mil enfermidades diferentes uma da outra. Quando ele foi lá, ele teve que tomar várias vacinas de prevenção, porque um pastor disse para ele: se aqui um mosquito pica um cadáver e pica você adoece em questão de instantes. E você pode pegar uma febre amarela, você pode pegar várias outras enfermidades e às vezes ficar paraplégico e nunca mais voltar a andar. Nesses lugares, os grandes nomes evangélicos não vão. Os poderosos, pastores ricos, não conhecem esses lugares. Eles não vão nesses lugares. É lugar onde só pregar o evangelho não adianta. Tem que haver sinais, tem que haver milagres, tem que ter intimidade com Deus, tem que ter vida com Deus. Pastores que vivem nesse mundo de pregar o evangelho, eles vivem milagres. Nós já falamos sobre isso aqui. E a experiência mais próxima que a gente conta da missionária Elisama, pelo fato da gente ter um contato mais próximo,
Mas há pastores como, por exemplo, um pastor na Costa Rica, com a sua equipe, hospedado em um hotel. Os cozinheiros do hotel envenenaram a sua sopa e ficaram de longe, Danilo, observando na hora que ele estava comendo a sopa. E quando ele comia a sopa, eles aguardavam o momento deles caírem mortos. Só que não aconteceu nada, irmã Tiana. Aí apareceu um, veio o segundo, veio o terceiro, rodeou eles e disseram: olha, nós envenenamos essa comida. E por que vocês não morreram? Chega a arrepiar, irmãos. Aí eles disseram: olha, nós queremos saber o que aconteceu. Com certeza vocês devem servir a um Deus mais forte do que o que nós servimos aqui, porque isso não aconteceria com a pessoa comum. E ali aqueles pastores oraram por aqueles homens que entregaram a sua vida a Jesus. Tem que haver milagres, tem que haver sinais. Homens como, por exemplo, um pastor que uma irmã profetizou na vida dele e disse: olha, Deus tem me feito saber que o diabo tem planejado algo contra a vida de vocês num dia 6. Era a única coisa que eles sabiam, no dia 6. Eles estavam fazendo uma viagem missionária, um deslocamento de um lugar para outro, e quando eles estavam dentro do avião, irmã Vita, a esposa dele parou e pensou assim: hoje é dia 6, e o mês 6, e o voo era voo 6, irmã. Na hora, ela baixou a cabeça e orou a Jesus dizendo: Senhor, se hoje é o dia 6 que o diabo planejou tirar a nossa vida, que seja repreendido agora e que o Senhor pare esse avião. Na hora, irmãos, o avião já estava taxiando na pista para levantar voo. Houve uma grande explosão e o piloto começou a frear e o avião começou a rodar até que parou. Depois parou, voltou para o hangar de novo, e ali os mecânicos começaram a buscar, até que eles, depois de 1 hora, o piloto, o comandante do avião, tomou o microfone e falou para todos os passageiros que ainda estavam dentro do avião. Disseram: olha, se vocês creem em milagre, eu não sei, mas nós somos fruto de milagre, porque os mecânicos disseram que estourou uma peça pequena dentro do motor, de um dos motores do avião, e que se estourasse no ar, esse avião caía e todos nós morreríamos. Mas Deus, e ele falou no microfone chorando, irmã Neuza, mas Deus não deixou esse avião levantar voo, mas ele não sabia que era Deus guardando a vida de alguém especial dentro daquele avião. Porque os sinais seguirão aos que creem, segundo a palavra do Senhor. É aos que creem, os sinais seguirão aos que creem. Louvado seja Deus. Quando nós temos chamada de Deus, irmãos, quando você tem chamada de Deus, pode acontecer o que acontecer, pode o diabo levantar da forma que levantar, mas se você crê, os sinais seguirão você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Missões é a área mais importante da igreja. Chamado de Deus. Nós temos, infelizmente, pessoas que estão no nosso meio, mas não têm chamada. E missão, irmãos, ela arde no coração, e tem que arder no coração. Quem ama almas, ele não consegue acomodar na sua vida, ele não consegue acomodar. O Espírito Santo te incomoda, ele te incomoda, e você não tem paz. D.L. Moody, ele tinha um compromisso com Deus de todo dia ganhar uma alma, pregar o evangelho pelo menos a uma alma. Era um compromisso que ele tinha com o Espírito Santo. Mas teve um dia que, quando ele chegou à noite, na hora de dormir,
Na hora de orar, o Espírito Santo veio a ele e disse: você não me deu a alma hoje. Ele já estava indo dormir. Sabe o que ele fez, André? Ele levantou, saiu à noite na rua, a rua fria, deserta, e ele começou a andar nas ruas, buscando uma pessoa para falar de Jesus, até que ele viu de longe um homem, ele começou a aproximar, aquele homem andava, e ele andava atrás, até que aquele homem começou a correr, e ele corria atrás, e gritava, mandando esperar, até que não teve jeito, aquele homem parou, e ele começou a falar de Jesus para aquele homem. Só depois que ele falou de Jesus e orou para aquele homem, ele pôde voltar, e o Espírito Santo deixou ele dormir. Porque quem tem compromisso com Deus, o Espírito Santo não te deixa em paz. E eu fico observando homens, irmãos, homens que são espelho para nós, mas infelizmente hoje não são mais referências. Homens que deram a vida pelo Evangelho, pela obra do Senhor. Homens que partiram para a eternidade, alguns ainda vivos, como um que eu espelho muito, pastor Ari Ferreira Coelho de Caratinga, jubilou no ano passado, se não me falha a memória, com 90 anos de idade. O que eu quero dizer para os irmãos, vou dizer fora do microfone, que eu ouvi um pastor dizer para mim, que não espera isso para ele, de esperar chegar nos 90 anos para poder jubilar, chegar a 90 anos depois de cansado, aposentar. Sabe o que é isso, Mantiana? Falta de chamada de Deus. Porque quem tem chamada de Deus, ele sabe que quem põe fim no seu chamado é o Senhor, irmã Júnia. Nós não somos dono do nosso chamado, nós não colocamos fim no nosso ministério. Se Deus tem um ministério na sua vida, Vinícius, não é você que vai pôr fim nele, não é você que vai dizer, quando eu chegar nos 60 anos, eu vou parar. Não é você quem determina é o Senhor. A sua vida é do Senhor, seu chamado é do Senhor, seu ministério é do Senhor, o dom que você tem é dele. Quem põe fim no seu ministério é Deus. Quem somos nós para determinar o fim do meu ministério? Hoje está havendo a inversão de valores, irmãos. Inversão de valores. Nós não nos conhecemos, nós não conhecemos o nosso chamado. Nós éramos orientados antigamente a orar a Deus e buscar de Deus o que Deus queria que nós fizéssemos. E até hoje eu oro, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Hoje eu acredito, irmã Roseli, que poucos crentes fazem isso. De orar, Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Porque alguma coisa Deus quer de nós, irmãos. Deus não vai chamar ninguém para ser como Alceu Pires canta, membro de banco. Alceu Pires, Jair Pires. Que aí ele canta dizendo que membro de banco é prego e parafuso. Deus não chama ninguém para ser membro de banco. Ele chama alguém para ser instrumento nas mãos de Deus. O livro chamado Torturado por Amor a Cristo, de Richard Humbert, ele fala no seu livro que nos países comunistas, todo crente é um missionário. Todo crente. A pessoa já converte sabendo que ele vai ser perseguido e até morto. Richard Humbert passou 14 anos da sua vida preso em celas subterrâneas, passando por lavagem cerebral, sendo torturado nas celas. Sofreu vários tipos de tortura, mas não abandonou. Esses 14 anos foram divididos, um período de 8 anos e outro período de 6 anos. Quando ele saiu da prisão, eles disseram: olha, você não volte a pregar este evangelho que você prega. A igreja reunia em esconderijos, mas a polícia secreta seguia Richard Humbert, e até que prendeu ele de novo.
Quando prendeu ele, estava indo levar, ele virou para a esposa e disse: olha, cuide das crianças, já volto. Ficou 6 anos preso. Homens que não negaram a fé, tiveram um chamado. Homens que eu tenho vergonha de me comparar, irmãos, a eles. Homens que muitos pastores hoje deviam ter vergonha de se comparar. E muitos batem no peito e dizem: eu sou pastor. Que pastor que nós somos. Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos. Quantos estão fazendo discípulos? Quantos têm ganhado uma alma nesse ano? Ou quantas almas nós temos ganhado para o Senhor? E a ordem do Senhor é: ide e fazei discípulos de todos os povos, ensinando-os a guardar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E aí ele encerra dizendo: e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu jamais abandonar. Em um congresso de missões que eu tive em Caratinga, irmãos, o primeiro que eu fui, eu fiquei maravilhado com os testemunhos dos missionários. Famílias na Índia, famílias na China. Eles têm missionários aqui no norte de Minas. Pastor Juarez foi mantido pelo projeto Semeadores durante um tempo, com uma ajuda. Eu ouvi pessoas dizer, como por exemplo, expressões como por exemplo: o meu dinheiro tem um propósito. Porque quando falamos de missões, falamos de dinheiro também. E muitas vezes nós nos apegamos ao dinheiro e esquecemos que muitas vezes aquele dinheiro que Deus nos confia na mão, Ele quer que nós façamos alguma coisa na obra do Senhor. O meu dinheiro tem um propósito. Quando conhecemos o propósito do nosso dinheiro, Deus nos dá mais dinheiro. Quando nós conhecemos o propósito de Deus com o nosso dinheiro e sabemos aplicar, Deus nos dá mais dinheiro. Eu lembro de um dos pregadores que pregou naquele congresso. Ele disse uma expressão que eu fiz questão de anotar. Ele diz: o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Quantos crentes escravizados pelo dinheiro nós temos hoje em nossos dias? Você chega numa cidade como a cidade de Nacala, que nós tivemos em Moçambique. 75% em média das pessoas são muçulmanas. O comércio, basicamente, quem comanda são os muçulmanos. Você entra em grandes lojas, grandes supermercados, você vê sempre na gerência árabes, homens do Oriente Médio, que não são nem africanos, Andy. Você vê que não são africanos, são mandados para lá, e muitos vêm como missionário, para abrir mesquitas, para implantar o sistema islâmico, ganhar africanos para o islamismo, e são sustentados pelos que estão lá no Oriente Médio. Eu li uma revista Veja, há muitos anos atrás, que diz que quando eles saem do Oriente Médio para o Ocidente, eles saem sustentados
pelos que estão no Oriente Médio, e saem as levas de 1000 por vez. Por que que o islamismo está crescendo tanto no mundo, irmãos? Agora eu pergunto, por que que o cristianismo não cresce na mesma proporção? Muitos países da janela 10/40, que são os países fechados, deveria ter missionários, mas em média é 8% dos missionários dentro da maior população do mundo. A maior população do mundo, que está dentro da janela 10/40, tem 8% dos missionários do mundo. 92% dos missionários estão fora da região mais populosa do mundo. É a região mais fechada e mais perseguida. E por que que não temos? Porque muitas vezes, quando vão levantar oferta para a obra missionária, muitos questionam primeiro, será que está indo certo? Será que está indo para quem? Será como que ele vai usar? Será que não vai ser feito turismo com o meu dinheiro? Felizmente é o que muitos de nós pensam. Eu lembro de ter ouvido falar que, já disse isso aqui, quando estávamos organizando para a viagem, que aquela equipe estava indo para a África para passear. Eu não vejo ninguém indo tirar férias na África. Indo ficar um mês na África, de férias, e mandou. Pelo menos eu não conheço ninguém ainda que foi. Talvez saia alguém daqui. O Andy aí, né? Vinícius. A mesma coisa diz esse pastor que fala dessa estatística da Índia, irmãos. Ele diz que ninguém tira férias na Índia. Ninguém vai passear na Índia. Porque não dá retorno. E muitos vão buscar retorno. E lá não tem retorno. O pastor T.L. Osborne, ele fez uma cruzada evangelística em uma das cidades da Índia. Não me lembro se Bangladesh, não me lembro. Quando ele estava voltando, todo abatido, amargurado, porque não teve resultado positivo nenhum. Aí ele orou a Deus e perguntou, Senhor, o que aconteceu? Por que que ninguém se converteu? Aí ele ficou meses orando, ele e a esposa, buscando de Deus resposta. Por que que havia acontecido aquilo? Você falava de Jesus, olha, Jesus tem a verdade, Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade. Os muçulmanos viravam e diziam, olha, o Alcorão é a verdade, Alá é Deus, Buda é a verdade. Aí ele orou a Deus durante um tempo e o Senhor Jesus se manifestou para ele em uma visão e disse para ele, lá não se prega apenas com a palavra, lá se prega com milagres, com sinais, com prodígios. Aí ele ficou um período orando, se preparando e buscando de Deus milagres. Quando ele voltou na Índia, Deus operou grandes milagres, e muitas pessoas foram salvas. Milagres como o que Deus usou ele mesmo, T.L. Osborne, para fazer no Quênia, na África, que subiu uma mulher para receber a oração com uma criança que não tinha olhos. Ela não tinha olhos, segundo o pastor, ela toda fechada, não tinha olhos, não tinha um buraco. Não era que havia sido tirado o globo ocular, não tinha olhos, era fechado. Quando ele orou por aquela criança, no colo da mãe,
Deus fez um milagre que o buraco se abriu e os olhos brotou, e aquela criança começou a chorar e gritar, dizendo: mãe, fale mãe, eu quero ouvir a sua voz, eu conheço a sua voz, mas eu nunca te vi. Deus fez um milagre onde os olhos brotou na face do menino, porque Deus ainda é Deus de milagres. Milagres seguirão aos que creem, louvado seja Deus. O lugar onde tem milagres, as pessoas vêm para ver milagres, irmão. Nós vivemos hoje dias onde a população que está à nossa volta precisa ver milagres. Precisamos pedir a Deus milagres. Precisamos viver milagres novamente, irmãos. Muitas vezes preocupamos com teologia, preocupamos com ensinos que está sendo errado, está sendo certo, discutimos pontos doutrinários, perdemos um tempo precioso, ao invés de orarmos a Deus buscando milagres. Senhor, opera de novo milagres no meio da igreja. As almas vêm para ver milagres, as almas vêm para ver os milagres do Senhor. O texto então diz: portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós temos um chamado, Jairo. Eu aprendi assim e não acredito o contrário. Todos nós temos um chamado. Às vezes você não sabe para quê. Você não sabe o que Deus quer com a vida sua. Mas você tem um chamado. E nós precisamos conhecer esse chamado. Eu já li com os irmãos aqui, Marcos, me parece que capítulo 3, se não me falha a memória, versículos 13 e 14. Que fala que Jesus chamou para si os que ele quis, para que estivessem com ele, e pregasse o evangelho. E aí vem a lista dos nomes. Jesus chamou para si os que ele quis. Os que ele quis. É ele quem chama. O que nós precisamos conhecer é para que fomos chamados. O texto diz que Jesus chamou para si. É isso que diz aí, pastor? Chamou os que ele quis para que estivessem com ele. Estivessem com ele e pregasse o evangelho. Para que Deus te chamou? Você já se perguntou, irmãos? Qual finalidade Deus tem na nossa vida? Para que Deus me chamou? Hoje à tarde eu estava conversando com um amigo de muito tempo, foi colega de escola antes de eu converter. Ele acompanhou minha conversão. Até hoje não converteu ainda. E nós, numa conversa rápida de uns 10, 15 minutos, nós relembramos alguma coisa do passado. Aí ele disse para mim assim: Valdir, eu vi no Face como se fosse um convite de um trabalho numa igreja, que você era o pregador. Você é pregador? Ele disse assim: você já prega? Eu disse: eu estou fazendo a obra do Senhor. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu disse para ele: desde quando eu me converti, naquele ano de 94, nós estudávamos juntos, a gente se envolve na obra. Aí eu disse para ele: há 10 anos atrás, eu me envolvi mais, porque Deus me colocou na frente de igrejas, onde a responsabilidade é muito maior, a gente se envolve mais. E ele, maravilhado de ver a minha foto em um convite, Mandu, em um trabalho, não sei qual desses trabalhos. Quando Deus tem um chamado, irmãos, Deus surpreende até a gente.
Deus surpreende uma pessoa que há tempo eu não conversava, não sentava para debater um assunto, um grande amigo do passado, e ele maravilhado. Talvez imaginava que eu fosse normal, um crente, como qualquer um de nós, somos normais, mas talvez ele achasse que eu não fosse tão envolvido na obra. Se todos nós nos envolvêssemos de alguma forma, irmãos, a igreja seria outra coisa. Porque o que mais temos hoje em nossas igrejas, não aqui, glória a Deus por isso, mas em nossas igrejas evangélicas, são pessoas que têm prazer em tão somente chegar e sentar, assistir um culto e ir embora. Eu digo que assistir culto não é para crente. Crente salvo, ele adora a Deus, ele cultua ao Senhor. Apenas turistas assistem cultos, mas quem é salvo tem convicção da sua salvação. Ele adora a Deus, glorificando ao Senhor pela obra da salvação do Senhor na sua vida. Crente salvo, ele envolve na obra do Senhor. De alguma forma, ele quer ser útil na obra de Deus. Ele não se contenta, então, somente sentar e assistir um culto e ir embora. Ele não pode se contentar. Porque muitas vezes do lado dele tem alguém morrendo, indo para a eternidade sem conhecer a Jesus. E ele não sabe que talvez ele vai prestar conta desta vida. Precisávamos ver isso com esses olhos. E precisamos conhecer para que nós somos chamados. De onde viemos, para onde vamos, quem somos. Tudo isso seria questões que nós deveríamos fazer para o Senhor em nossas orações. Jonas foi questionado uma certa feita, no versículo 8 do capítulo 1, aonde os marinheiros viraram para ele e perguntaram, me parece que 4 perguntas. De onde vens? Isso? Quem lembra aí? De que povo és tu? Nós precisamos saber, irmãos, de que povo somos, irmã Romilda. Precisamos saber quem somos, para que estamos aqui. O pior do mundo hoje é que nós não nos conhecemos. O homem, de forma geral, vive uma incerteza na sua vida, porque talvez que homem quer virar mulher, mulher quer virar homem. São as incertezas. Homens que não se conhecem e têm dúvida se são homens. Que dúvida é essa, irmãos? Mulher que depois de casada vai se envolver com outra mulher porque agora conseguiu entender o que era. Que dúvida é essa? É a dúvida que nós vivemos. São homens velhos, cabelos brancos, vestindo como jovens, agindo como garotão, querendo ser rapazinho. Tudo mudado, irmã Roseli, tudo trocado. Inversão completa de valores. Ninguém se põe na sua posição e reconhece o que ele é. Jesus perguntou para os discípulos uma certa feita: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus capítulo 16. Vamos ler lá, Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13 a seguir. Olha só o que o texto diz. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele quis saber o que as pessoas diziam. Aí Pedro vai e responde: ah, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés, me parece, versículo 14. Respondeu-lhe
Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Eram o que as pessoas diziam de Jesus. Aí Jesus vira para os discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí ele queria saber como que ele era visto pelos que estavam seguindo a ele. Quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus? Um abençoador que prospera e dá carro novo? Que dá aquele salário que todo mundo sonha? Porque muitas pessoas na igreja, uma vida, infelizmente, não em nosso meio, e glória a Deus por isso, mas em muitos lugares vão para as igrejas em campanha de prosperidade, para resolver problemas emocionais na campanha da terapia do amor, vão buscar prosperidade material. Aí eu pergunto: o que Jesus é para você? O que essas pessoas dizem? Jesus perguntou para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha a resposta de Pedro. Sempre Pedro, mais paventado, mais para frente, ele vai e diz, versículo de número 16: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro mostrou para Jesus que ele sabia quem era Jesus, e manteve. Será que nós sabemos quem é Jesus? Aí Jesus mostra para ele, sabe o quê? Que primeiro nós precisamos saber quem é Jesus. Porque depois que nós conhecemos a Jesus, que nós conhecemos a Deus, aí Deus nos faz saber quem somos. E talvez nós não sabemos quem somos. Por quê? Porque ainda não conhecemos a Jesus como deveríamos conhecer. Olha o que Jesus diz para Pedro. Quando Pedro então diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, versículo 17, Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi a carne e sangue que te revelou, mas foi quem? Foi o meu Pai que está no céu. Pedro sabia quem era Jesus, porque o próprio Deus revelou para ele. Quando conhecemos a Jesus, é o próprio Deus quem revela para nós quem é Jesus. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu perdoador, Ele é o meu curador, Ele é o meu libertador. Como que eu sei disso? Porque Deus me revelou que Ele é isso para mim. E depois que eu descobri quem era Jesus, Jesus então me faz conhecer quem eu sou. E para que Ele me chamou? Ele disse para Pedro aqui quem era Pedro. É como se ele dissesse: olha Pedro, Deus te revelou isto, agora eu vou dizer quem você é. Agora que você descobriu quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Versículo seguinte ele diz: e também eu te digo que tu és Pedro. Pedro não sabia que ele era Pedro, irmã Vitalina. Pedro estava cansado de saber que ele era Pedro. Mas Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro. Olha o que o texto diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro teve papel fundamental no início da igreja, fez os maiores discursos do início da igreja, papel preponderante, importante, porque muitas pessoas vieram para Jesus pela coragem que Pedro teve de falar o que ele falou nas suas primeiras mensagens pregadas. Teve um papel fundamental, e Jesus ainda continua dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Os ensinos de Pedro, as suas orientações estão aí até hoje,
ensinos seguidos pelos apóstolos, e vieram a nós, papel importante. Ele descobriu a finalidade que ele tinha, a importância que ele tinha, depois que Jesus disse para ele: olha, você descobriu quem eu sou, e foi meu Pai quem revelou, agora eu vou dizer quem você é. Depois que nós conhecemos a Deus como deveríamos conhecer, é quando Ele nos mostra o que Ele quer de nós. Jesus sempre perguntava para as pessoas que queriam ser curadas: que queres que eu te faça? Os irmãos já observaram isso? Chega um cego para Jesus, e Jesus vira e pergunta: o que tu queres? Cego de nascença. Quase lógico uma pergunta dessa, Nina, mas Jesus queria ouvir. Só que tem hora que Ele quer que nós perguntemos para Ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Vez por outra precisamos orar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E não há idade para isso, viu, Jairo? Irmão Zé, não há idade para isso. Quando Deus tem um chamado, irmão, não adianta. Eu lembro, eu quero encerrar com isso, já contei isso aqui, de uma irmã. Tudo começou com um advogado do presidente Nixon, nos Estados Unidos. O presidente Nixon sofreu impeachment. O advogado dele foi preso, Charles Colson. E quando ele estava preso, ele aceita Jesus. E começou a pregar na cadeia. E ele saiu da cadeia com um propósito de visitar aquelas prisões, Isabela, que fossem rejeitadas pela sociedade, onde eles colocassem aqueles marginais que para a sociedade não tinham mais recuperação. Era o propósito dele com Deus. E ele sai, recebe liberdade e começa a buscar os nomes dos presídios. E ele então vai em um presídio, agenda a visita com o diretor do presídio. E quando ele chega, imaginando que não teria ninguém para assistir a sua pregação, quando ele então chega numa grande sala, num auditório grande, amplo, estava lotado de pessoas, de presos. E aí ele assustou com aquilo e virou para o diretor e perguntou: mas por que eu não imaginava esse tanto de pessoas? E ele disse assim: não, quando o Senhor disse que viria, nós fizemos um comunicado e todos ficaram ansiosos para ouvir a sua mensagem, a sua pregação, mesmo sem te conhecer. Quando eles souberam que viria um pastor para pregar, e não era nem pastor, irmã Tiana, para falar de Jesus, eles ficaram alegres e estavam ansiosos, esperando por esse momento. Mas como? E ele então disse, veio um e disse: olha, todos nós nos convertemos e hoje servimos a Jesus. Estamos abandonados pelas nossas famílias, a sociedade nos esqueceu, mas há um tempo atrás, nós temos recebido cartas escritas por uma senhora, nós não conhecemos, não sabemos aonde mora, temos o endereço dela. O que nós queríamos é que o Senhor procurasse essa mulher e dissesse a ela que as suas cartas, as suas letras têm salvado pessoas, e Deus tem levantado um exército de ossos secos aqui nesse presídio. São mais de 400 homens que têm sido alcançados pela pregação dessa mulher. Procura ela, pastor, e diz a ela do que ela tem conseguido fazer através das suas cartas. Aquele homem saiu pasmo, Charles Colson, saiu pasmo com aquilo, e foi até aquela pequena cidade, distante daquele presídio, e começou a procurar aquele endereço, até que para na frente de lugar de velhinhos, de um asilo,
de um asilo de velhinhos. E então ele chama, entra, alguém conduz, ele procura por aquela mulher e alguém diz: olha, o senhor sobe a escada, e é um quarto, a porta tal, e ele então sobe a escada, assustado com aquilo. Gente, num asilo de velhinhos, não tem sentido isso. E aí quando ele bate na porta, uma voz cansada manda ele abrir, que ele abre a porta. Uma senhora de mim parece, não me falha a memória, 85, 87 anos, sentado numa escrivaninha, com óculos fundo, uma lâmpadazinha acesa, e ela estava escrevendo uma carta. Quando ele viu aquilo, ele começou a chorar e diz: como pode acontecer isso? Então ele diz para ela, e ela então falou: olha, pastor, há 2 anos atrás, a minha família me abandonou, meus filhos me mandaram para cá, porque eu já estava velha, já estava dando trabalho, já estava dando trabalho para eles. E eu então, quando eles me trouxeram para cá, eu disse: Senhor, eu sei que eu já estou velha, talvez não sirvo para mais nada, mas o Senhor, pelo teu Espírito Santo, deu vida a um vale de ossos secos. Eu queria, se ainda eu sirvo para alguma coisa, levanta um exército de ossos secos, Senhor, através da minha vida. Quando ela disse isso para ele, e ela disse que havia feito um propósito com Deus, ele diz: minha irmã, então se alegra, glorifique a Jesus, porque a senhora tem sido usada por Deus, e justamente um exército de ossos secos tem sido levantados através do trabalho que a senhora tem feito. Então isso é a prova de que não tem idade para ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus não tem idade para ele. Você pode ter a idade que tiver, Deus pode te levantar. Mas pastor, eu não tenho cultura. Deus levanta iletrados, Deus levanta sem cultura também. Eu não tenho dinheiro, Deus não precisa de dinheiro, Ele precisa de Jonas. Dispõe-te e vai a Nínive. É o que Deus precisa, é de mim e de você, para Ele levantar e ganhar almas, levantar um exército. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus tem algo na sua vida, ainda que você não tem nada para oferecer, Deus ainda tem algo lá dentro do seu ser, que serve para Ele, e o pouco que tiver Ele multiplica. Ah, Senhor, mas eu tenho apenas um pouquinho de azeite, é tudo que Ele precisa. Eu não tenho azeite, eu tenho um pouquinho de farinha, é este pouquinho de farinha que Deus precisa. Não importa o tanto que você tem, o que você tem é justamente o que Deus precisa para te levantar com poder e levantar um exército através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Curve as suas cabeças e ore comigo nessa noite. Eu creio que Deus tem falado com alguém nesta noite. Talvez não está aqui em nosso meio, mas está nos acompanhando. Deus tem falado com alguém nesta noite. E o que Deus não quer é que você cruze os braços ou viva na ilusão de que você não tem nada para oferecer. Muitos se escondem através de uma muralha grande, muralha da incapacidade, muralha da falta de condição. Mas Deus não molha esta muralha, Ele te vê do outro lado, e essa falta de capacidade e de condição que você imagina ter, Deus sabe que isso não é empecilho. O que Ele quer é que você levante. Ele disse a Jonas: dispõe-te, Jonas.
Jonas, levanta-te e vai a Nínive. Tem vidas precisando de você, tem almas precisando ouvir que Jesus Cristo é o Senhor e Ele precisa de você. Tem vidas que precisam de um abraço. O Senhor quer abraçar e Ele quer você, Ele quer seus braços, Ele quer seus pés para ir abraçar estas pessoas. Você é importante para o Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe o diabo dizer que você não tem capacidade. Não deixe ele assoprar no seu ouvido que você não tem condição de ser usado. Deus tem algo especial na sua vida. Quando eu me converti, irmãos, quem era? Nunca imaginava ser um pastor, de ter a responsabilidade de estar falando para pessoas como os irmãos aqui. Nunca imaginava isso. Mas Deus conhece a nossa vida. Deus sabe, Bela, o que Ele tem para a sua vida. Deus sabe. Não adianta a gente se esconder, irmã Neuza. Deus conhece a gente e Ele vai aonde for. E quando Ele levanta, Ele mostra: foi eu quem te levantei. Foi eu quem te levantei. Você não foi levantado pelo homem, você foi colocado nesse cargo, indicado pelo seu pastor, mas quem te levantou não foi seu pastor, quem te levantou foi o Senhor. Já estava determinado por Deus, Ele te levantou, e quando Ele levanta, Ele capacita, e quando Ele capacita, Ele envia, e quando Ele envia, Ele cuida. O Senhor me levou na África para conhecer a obra missionária, e quando estava lá, sentia a alegria do Senhor. Sabe por quê? Porque eu via cumprir na minha vida o que Deus já havia falado, que ia me levar em terras distantes. O Senhor prometeu e Ele cumpriu. Se Ele prometeu você, Ele vai cumprir o que Ele promete. Louvado seja o nome do Senhor. Curve as suas cabeças, ore comigo. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua presença nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, pelo mover do teu Espírito Santo em nosso meio, na vida, no lar dos irmãos que estão nos acompanhando em casa. Senhor, eu te agradeço pela tua presença na vida deste servo teu, desta serva tua que nos acompanha. Senhor, eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, mostre a cada um, Senhor, o quanto são importantes para o Senhor, o quanto são indispensáveis para a tua obra. Mostra a eles, Senhor, que o chamado deles foi o Senhor quem deu, o ministério foi o Senhor quem deu, o dom que ele tem foi o Senhor quem deu. Mostra a eles, Senhor, que só o Senhor põe fim, só o Senhor pode encerrar o seu chamado. Em nome de Jesus, abençoe nesta hora, Senhor, cada um dos teus filhos que nos acompanha nesse momento, a vida de cada um dos teus filhos aqui na igreja. Abençoa e renova, Senhor, renova propósitos, renova aliança, renova pactos feitos com o Senhor. Levanta com poder, levanta com autoridade vidas para serem instrumentos em tuas mãos. É o que eu te peço, Senhor, e creio. Por isso desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer, irmãos, nesta noite a todos os irmãos, a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesta hora, que estão conosco em casa, e a nossa oração é que o Senhor continue abençoando a sua vida. Nosso desejo é que vocês estivessem aqui conosco, mas não sendo possível, Deus esteja abençoando de forma especial a vida de cada um dos nossos irmãos. Domingo, irmãos, é a nossa Santa Ceia. Nós teremos o culto a partir das 8h30, e será esse grupo que estará no culto da manhã. E no culto à noite, a partir das 19 horas, nós teremos as irmãs do ciclo de oração. Caso não tenha nenhuma alteração daqui lá, né?
mas enquanto perdurar essa recomendação da decreto municipal, nós estaremos ainda usando essa mesma estratégia, e que o Senhor continue abençoando grandemente. Nós queremos, mais uma vez, agradecer aos nossos irmãos que estão conosco, a irmã Tainara, o irmão Zé Luiz, e está nos acompanhando, né, a esposa da irmã Hermínia também, Deus abençoe vocês, a irmã Ana Patrícia, né, já foi daqui, irmã Nena, mãe do Caio, Deus abençoe a irmã Ana Patrícia, ao esposo, toda a família, e toda a igreja em Japonvá, nosso irmão Gilmar Magalhães, Deus abençoe grandemente a vida do nosso irmão, nos acompanha também, irmão Igor, Deus abençoe grandemente também, a minha irmã Geisa, como eu disse, lá na Bahia, sempre fiel aos nossos trabalhos, sempre que inicia ela já está compartilhando, Deus abençoe grandemente a Isa, ao João, seu neto, toda a sua família, o Luiz Fernando, a todos, que Deus abençoe grandemente, nossa irmã Rosa Maia, a Aline Gomes, Viviane da Silva, a irmã Vaneide, né, a irmã Loura não pôde vir, mas está nos acompanhando, irmã Raíssa, também nos acompanhando, irmão Israel Ruas, o pastor Welson Alves, em Belo Horizonte, Deus abençoe o pastor Welson, forte abraço dessa igreja, desse pastor, que tem um carinho especial pela sua vida, Deus abençoe grandemente a sua vida, seu ministério, a sua igreja, é um prazer, uma honra muito grande ter a sua companhia, pastor, Deus abençoe grandemente ao senhor e o seu ministério, e são esses os nossos irmãos, né? Se tem mais alguns não manifestaram, a irmã Mara também, né? Os que não se manifestaram, não tem como a gente saber aqui, mas Deus abençoe também grandemente a sua vida e por estar nos acompanhando. Nosso irmão Marcos Mendes, né? Irmão do irmão Manel, Deus abençoe grandemente também a todos. Vamos então de pé agradecer ao Senhor, irmãos. Quero convidar aqui o irmão Manel para estar fazendo por nós essa oração, agradecendo a Deus por esse trabalho maravilhoso, que Deus tenha abençoado a vida de cada um dos nossos irmãos, e os irmãos continuem orando pelos nossos irmãos que são carentes e necessitam de uma ação da parte do Senhor, nosso Deus. Nosso irmão Manel vai estar orando e impetrando a bênção apostólica. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Irmãos, não fui autorizado a falar isso pelos irmãos, mas a gente tem que notificar. No último culto que nós tivemos aqui, estávamos como que desesperados, pedindo oração pela vida da Mabel, né? Que ela estava para fazer uma cirurgia emergencial, e nós tomamos conhecimento, chegou até nós, chegou até a igreja, e os pais também estavam ali apavorados. E para a glória de Deus, né, ela está bem, está em casa recuperando, não foi preciso fazer a cirurgia, não sabemos se vai ser preciso, mas eu acredito que Deus fez algo na vida da Mabel. Eu não fui autorizado a falar isso pela família, eu estou falando por conta própria, mas é para dizer que o nosso Deus é vivo, irmãos, e Ele tem... E assim como nós estávamos pedindo, tem que notificar, né, que o nosso Deus tem respondido à oração da sua igreja. Vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus e Pai, no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te louvamos e exaltamos por esta noite maravilhosa de estarmos aqui na Tua presença. Meu Deus, nesta noite onde o Senhor abençoou grandemente, meu Deus, através da Tua palavra, que Tu nos alimentares, meu Deus, assim nos despertando, chamando a nossa atenção quanto, ó Pai, a nossa responsabilidade de fazer algo para o Teu reino. Nós Te agradecemos e pedimos, Senhor, que cada dia esta palavra, meu Deus, este alerta possa estar incomodando dentro de nós e não nos deixar quietos, ó Pai, sem fazer algo para a Tua obra. Em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, agradecendo por tudo também, meu Deus, por este culto abençoado, pedindo que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, lembrando-Te, meu Deus, dos Teus filhos que estão sob o leito da enfermidade,
que o Senhor possa ter misericórdia e entrar em providência e restaurar, em nome de Jesus. Senhor, despede-nos em paz, em nome de Jesus, e guarde teu povo, em nome de Jesus. Amém. Só mencionando aqui, irmãos, a cooperação também da nossa irmã Lucineide, Deus abençoe a irmã Lucineide, e também o Josenildo Santos, em São Bernardo do Campo, nos acompanhando. Deus abençoe o nosso irmão e um forte abraço dessa igreja para o irmão e para toda a sua família. Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo continue conosco, agora e para sempre. Amém.